É assim que Deus devolve a cor quando sua vida fica cinza. Você reparou que ninguém avisa quando a vida começa a perder a cor? Não há trovão, não há anúncio, não há data marcada no calendário. As coisas vão ficando apagadas, um tom a cada dia, tão devagar que você nem percebe que parou de sentir. E quando se dá conta, já está vivendo dentro de um cinza que virou rotina. O despertador toca e você levanta, mas não é vontade, é obrigação. A comida está no prato, você come, mas o sabor parece ter ido embora. As pessoas falam com você, você responde, sorri até, e por dentro existe uma distância silenciosa entre o que você mostra e o que você é. Quem está aqui agora, escutando minhas palavras, sabe exatamente do que estou falando, porque essa experiência não tem cheiro, não tem barulho, e por isso quase ninguém ao seu redor consegue enxergar. Eu quero que você entenda uma coisa logo de início. O cinza da alma não é fraqueza, não é falta de fé, não é defeito no seu caráter. É uma estação e toda estação tem um propósito que os olhos cansados ainda não conseguem ver. O profeta Elias, depois de uma das maiores vitórias da história sagrada, sentou-se debaixo de um arbusto no deserto e pediu a Deus para morrer. Aquele homem que tinha feito fogo descer do céu agora não enxergava motivo nenhum para continuar. E sabe o que Deus fez? Não repreendeu, não cobrou, mandou um anjo, deixou ele dormir e ofereceu pão e água. Está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 4 a 8. Deus não trata o cinza com sermão. Ele trata com cuidado. Mas existe uma pergunta que talvez esteja queimando dentro de você neste momento. Se Deus vê tudo, por que permitiu que a minha vida chegasse a esse ponto? Se Ele me ama, por que parece que as cores foram embora e Ele não fez nada? Eu não vou te dar uma resposta de plástico, dessas que cabem num cartão bonito, mas não sustentam um coração quebrado. O que vou fazer nos próximos minutos é te conduzir passo a passo, por dentro do que a Escritura revela sobre esse tempo apagado da alma. E eu te garanto, pela autoridade da palavra, que há um Deus que percebe exatamente o que ninguém percebeu em você. Porque enquanto o mundo só nota a sua ausência, quando você falha numa tarefa, há alguém que conta cada noite em que você dormiu chorando sem fazer ruído. Enquanto as pessoas elogiam a sua força, há alguém que sabe o peso real que você carrega quando fecha a porta do quarto. O Salmo 34, versículo 18, diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Perto. Não distante observando, não esperando você se recompor primeiro. Perto, agora, neste cinza. Então fique comigo. Não saia no meio, porque o que tenho para te mostrar não é técnica de autoajuda nem frase motivacional para repetir no espelho. É um caminho, o caminho de como Deus, em pessoa, devolve a cor a uma vida que ficou cinza. E a primeira coisa que você precisa entender é como esse cinza chegou sem você perceber. O dia em que a cor foi embora sem fazer barulho. Existe uma crença errada que faz muita gente sofrer em dobro. É a ideia de que a tristeza profunda sempre chega com um grande acontecimento. Uma morte, uma traição, uma perda enorme. E é verdade que essas coisas machucam, mas o cinza mais perigoso não é esse. O cinza mais perigoso é o que entra sem porta, sem causa visível, sem motivo que você consiga apontar. Você acorda um dia e percebe que faz tempo que não se emociona com nada, que faz semanas que não ri de verdade, daquele riso que sai sozinho. E o pior, você nem sabe quando isso começou. Repare na palavra anestesia. Quando alguém recebe anestesia, a dor não some porque o problema foi resolvido. A dor some porque a capacidade de sentir foi desligada. E é isso que acontece com a alma cansada. Ela não para de sofrer porque encontrou paz. Ela para de sentir porque sentir virou pesado demais. Então o coração faz o que faz para sobreviver. Baixa o volume de tudo. Da dor, sim, mas junto vai embora a alegria, o entusiasmo, o desejo, a esperança. Tudo na mesma cor, tudo cinza. E aqui está o engano cruel desse estado. Por fora você continua funcionando,
trabalha, cuida da casa, cumpre seus deveres, atende quem precisa de você. Ninguém vê problema nenhum. Talvez até te elogiem por ser tão responsável, tão firme, tão presente. E é justamente esse elogio que aperta o nó na garganta, porque por dentro você está gritando num idioma que ninguém ao seu redor consegue ouvir. Você se tornou um especialista em parecer bem. E quanto melhor fica nessa atuação, mais sozinho se sente dentro dela. O rei Davi, guerreiro, líder de uma nação, homem segundo o coração de Deus, conheceu esse lugar. No Salmo 32, versículos 3 e 4, ele descreve o tempo em que carregou seu peso em silêncio. Diz que enquanto se calou, os seus ossos envelheceram e o seu vigor se transformou em sequidão de verão. Que imagem forte! O vigor virando seca. A vida por dentro ressecando enquanto por fora tudo parecia seguir normal. Davi não estava num campo de batalha quando escreveu isso. Estava no campo de batalha mais difícil de todos, o de dentro do próprio peito. Mas eu preciso que você ouça a parte que muda tudo. O fato de você ter perdido a capacidade de sentir não significa que foi esquecido. Pelo contrário, enquanto você nem percebia o próprio estado, Deus já tinha percebido. O profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 3, descreve o Messias com uma ternura que deveria te fazer respirar fundo. Diz que a cana rachada ele não quebrará, e o pavio que fumega ele não apagará. Entenda o que isso significa. A cana rachada é aquela que já não serve, que qualquer um descartaria. O pavio que fumega é a chama quase apagada, o fiozinho de fumaça que sobra quando o fogo já foi embora. E é disso que Deus se aproxima com mais cuidado, não do que está forte, do que está quase acabando. Então, se hoje você é essa cana rachada, se é esse pavio que mal fumega, levante os olhos. Você chegou no lugar onde Deus mais gosta de trabalhar. O lugar onde o homem já desistiu, mas ele está apenas começando. O cinza que ninguém viu, ele viu primeiro. E quem vê primeiro é quem se prepara para agir. Mas agora, vem a pergunta que abre a próxima porta. Se Deus enxergou o meu cinza antes de todo mundo, por que então eu o sinto tão ausente justamente quando mais preciso dele? Por que o silêncio dele parece tão grande bem na hora mais escura? A resposta vai te surpreender, e ela é o coração de tudo o que vem a seguir. Porque o cinza não é ausência de Deus, mas presença disfarçada. Existe um momento na escuridão em que o coração faz uma conta perigosa. Ele soma o silêncio de Deus com a dor que não passa e chega a uma conclusão que parece óbvia. Se eu estou sofrendo assim e ele não responde, então ele me deixou. Se as cores foram embora e ele não as trouxe de volta, então ele desistiu de mim. E essa conta, por mais lógica que pareça, está completamente errada, porque ela mede a presença de Deus pelo que os olhos veem. E o erro mais comum da fé é justamente esse: achar que Deus só está agindo quando a gente consegue enxergar o que ele faz. Pense numa coisa que acontece debaixo da terra. Quando o agricultor enterra uma semente, do ponto de vista de quem olha de cima, aquilo parece um sepultamento. A semente some na escuridão, no frio, embaixo do peso da terra. Por dias, por semanas, não há sinal de vida. Quem não conhece o processo poderia jurar que aquela semente morreu. Mas é exatamente naquele escuro, naquele silêncio, onde nenhum olho alcança, que a vida mais intensa está acontecendo. A casca se rompe, a raiz desce, o broto se forma. O escuro não era o fim da semente, era o útero dela. Jesus disse algo que toca esse ponto. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, ele afirma que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Olhe bem para essas palavras. O grão precisa descer, precisa ficar só, precisa passar pelo escuro, não porque Deus seja cruel, mas porque é assim que a multiplicação acontece. O que parece morte aos seus olhos pode ser o início de uma colheita que você ainda não tem condições de imaginar. E aqui está a verdade que desmonta a mentira do abandono. O silêncio de Deus não é a mesma coisa que a ausência de Deus. Há momentos em que ele se cala não porque foi embora, mas porque está trabalhando numa camada de você que a sua razão ainda não acessa.
Pense num médico durante uma cirurgia. O paciente está sob anestesia, não escuta nada, não sente nada. Para ele, naquele intervalo, é como se o mundo tivesse parado. Mas é precisamente naquele silêncio que as mãos mais habilidosas estão fazendo o trabalho mais delicado. O silêncio não era abandono, era concentração. A própria história da salvação tem um silêncio no meio dela. Entre o último profeta do Antigo Testamento e a chegada de João Batista, passaram-se aproximadamente 400 anos sem que Deus enviasse uma palavra profética nova ao seu povo. 400 anos de céu que parecia mudo. Você consegue imaginar quantas gerações nasceram e morreram dentro daquele silêncio, achando que Deus tinha esquecido a promessa? E, no entanto, era no coração daquele silêncio que tudo estava sendo preparado para o maior acontecimento da história, o nascimento do Salvador. Deus não estava ausente naqueles 400 anos. Ele estava bordando os bastidores do milagre. Então deixa eu te perguntar com toda a delicadeza que esse assunto merece. E se o cinza que você está vivendo não for o lugar onde Deus te abandonou, mas o lugar onde Ele se escondeu de propósito para fazer um trabalho que só funciona no escondido? O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 15, faz uma confissão impressionante. Ele diz: verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, não um Deus que some, um Deus que se oculta. E quem se oculta continua presente, apenas fora do alcance dos olhos. Há uma diferença enorme entre estar sozinho e não conseguir ver quem está com você. Quando uma criança fecha os olhos com força, ela acredita que o mundo desapareceu, mas o pai continua ali, a um palmo de distância, esperando ela abrir os olhos de novo. O cinza às vezes funciona como esses olhos fechados da alma. Você não enxerga, então conclui que está só. Mas a distância entre você e o Pai nunca foi tão pequena quanto agora. O Salmo 139, versículos 7 e 8, declara que não existe lugar nenhum para onde se fugir da presença dele, que mesmo que você faça a sua cama no mais profundo abismo, lá ele está. Lá, no fundo do poço cinza, ali ele está. Eu sei que ainda há resistência dentro de você, porque uma parte sua quer acreditar, mas outra sussurra: se Deus estava presente esse tempo todo, por que então deixou eu perder tanta coisa? Por que tantas alegrias se foram, tantas certezas ruíram, tanta gente partiu? Essa pergunta é honesta, merece ser olhada de frente, mas o que vem agora pode virar do avesso o jeito como você enxerga tudo o que perdeu. Porque talvez, e eu peço que segure bem essa palavra, nem tudo o que sumiu da sua vida era de verdade tão seu assim. As cores que você perdeu eram suas ou eram máscaras? Vou começar com uma frase que talvez incomode, e eu quero que ela incomode mesmo. Nem tudo que você perdeu, você precisava manter. Eu sei que isso soa quase ofensivo para quem ainda está sangrando pela ausência de algo ou de alguém. Mas fique comigo, porque dentro dessa dureza aparente existe uma das maiores misericórdias que Deus pode oferecer. Existe um tipo de perda que não é castigo. É limpeza. Existe um tipo de cor que não desbota por crueldade do destino, mas porque nunca foi tinta de verdade, era maquiagem. Pense em como você construiu boa parte da sua alegria ao longo da vida. Quanto dela dependia do que os outros achavam de você? Quanto da sua paz estava amarrada num cargo, num relacionamento, numa conquista, numa imagem que você se esforçava para sustentar? Havia cores que pareciam vibrantes, mas que estavam coladas em coisas sem raiz. Eram cores emprestadas. E o problema do que é emprestado é que um dia o dono vem buscar. Quando essas coisas se foram e levaram a cor junto, doeu como se você tivesse perdido a si mesmo. Mas e se o que se foi não era você, e sim a fantasia que você vestiu para ser aceito? Há uma cena no Evangelho que ilumina isso de um jeito definitivo. Um homem jovem, rico, religioso, correu até Jesus e perguntou o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Por fora, aquele rapaz era um quadro cheio de cores invejáveis. Tinha bens, tinha reputação, cumpria os mandamentos desde a juventude. E está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 21, que Jesus, olhando para ele, o amou. Repare,
Foi do amor que veio o que aconteceu depois. Jesus pediu que ele se desfizesse de tudo o que possuía. Não porque a riqueza fosse pecado, mas porque aquela riqueza tinha virado a cor falsa que escondia o vazio real do coração dele. O rapaz se entristeceu e foi embora. Ele preferiu manter as máscaras a ganhar a verdade. Quantas vezes Deus, por amor, e olhe bem que eu disse por amor, permite que caia de você aquilo que você apertava com mais força, a pessoa que você achava insubstituível e que te fazia abrir mão de quem você é. O sucesso que dava aplausos, mas roubava o sono e a integridade. A imagem de pessoa forte que não podia falhar nunca e que estava te matando por dentro. Deus não arranca essas coisas para te ver sofrer. Ele as remove, porque sabe que você jamais encontraria a cor verdadeira enquanto estivesse pintado por cima com a cor falsa. Não dá para colocar tinta nova sobre uma parede coberta de mofo. Antes é preciso raspar. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 9 e 10, diz que o coração é enganoso e que o Senhor é quem sonda os pensamentos e prova os sentimentos mais íntimos. Sondar significa descer fundo, ir onde nem você mesmo costuma olhar. E quando Deus sonda, ele encontra os ídolos disfarçados de bênção, as alegrias que viraram dependência, os apoios que ocuparam o lugar que era só dele. E com a ternura de um pai e a firmeza de um cirurgião, ele começa a separar o que é vida do que apenas parecia vida. Eu quero que você faça um exercício de honestidade agora, no silêncio do seu peito. Pegue uma daquelas perdas que mais te machucaram e pergunte com coragem: aquilo me aproximava de Deus ou me afastava? Aquilo me tornava mais eu, mais inteiro, mais livre, ou me obrigava a fingir, a me diminuir, a me trair? Porque algumas das cores que você chora hoje eram correntes pintadas de douradas. Brilhavam sim, mas prendiam. E a misericórdia de Deus muitas vezes se parece com uma perda antes de se revelar como libertação. Jesus foi claro quando disse, no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e 2, que ele é a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor, e que todo ramo que dá fruto, o Pai poda para que dê ainda mais fruto. Entenda o peso disso. A poda não acontece nos galhos secos e inúteis. A poda acontece justamente nos ramos que estão dando fruto. Deus corta o que é bom para que nasça o que é melhor. Aquilo que foi tirado de você pode ter sido exatamente um ramo que, por mais bonito que parecesse, estava roubando a seiva que deveria ir para o fruto verdadeiro. Doeu o corte, mas o corte foi a favor da sua próxima estação. Então enxugue a interpretação errada que você fez do seu próprio luto. Você não foi punido, foi podado, não foi descartado, foi raspado para receber tinta nova. E se essa verdade já começou a aliviar um pouco o peso, prepare o coração, porque o que vem agora responde à pergunta mais impaciente de todas. Se Deus já viu o cinza, se está presente no escuro, se removeu o que era falso, então por que, meu Deus, por que isso tudo está demorando tanto? Por que a cor não volta de uma vez? O Deus que pinta em camadas, não de uma só vez. Existe uma pergunta que talvez seja a mais repetida em toda a oração feita no escuro. Senhor, até quando? Não é uma pergunta de quem duvida que Deus possa. É uma pergunta de quem está exausto de esperar. Você já entendeu que o cinza tem propósito. Já aceitou que talvez algumas perdas tenham sido limpeza. Mas há uma parte de você que ainda bate o pé como criança cansada e implora: se Ele pode tudo, por que não resolve agora? Por que não devolve a cor de uma vez e acaba com esse sofrimento que se arrasta? E eu preciso te responder com a verdade, mesmo que ela não seja a resposta rápida que você queria ouvir. Deus quase nunca restaura de uma vez. E isso não é limitação dele, é escolha dele. O Deus que tinha poder de criar o universo inteiro numa única palavra, escolheu criar em 6 dias, etapa por etapa, separando primeiro a luz, depois as águas, depois a terra seca, depois a vida. Ele, que poderia ter feito tudo num estalo, decidiu fazer em sequência, em camadas. Se até na criação, quando não havia dor nem pecado para atrapalhar, Deus preferiu o processo ao instante,
por que com a sua cura seria diferente? Pense no trabalho de quem restaura um quadro antigo. Imagine uma obra de séculos atrás, escurecida pelo tempo, coberta de verniz amarelado com rachaduras na tinta. Um restaurador apressado destruiria a obra. Ele não chega com um pano molhado esfregando tudo de uma vez, porque isso arrancaria junto à pintura original. O verdadeiro restaurador trabalha com paciência quase insuportável de assistir. Limpa 1 centímetro por dia, para, observa, espera secar, volta no dia seguinte. Para quem olha de fora, parece que nada acontece. Mas debaixo daquele cuidado lento, uma beleza soterrada há gerações vai voltando à luz. Deus é esse restaurador. E você é a obra escurecida que ele se recusa a danificar com pressa. Há uma cena no Evangelho que prova que até Jesus, podendo curar instantaneamente, às vezes escolheu curar em etapas. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 23 a 25, levaram a ele um cego em Betsaída. Jesus tocou os olhos do homem e perguntou se ele via alguma coisa. E o homem respondeu que via os homens como árvores que andavam. Quer dizer, ele já enxergava, mas ainda de forma confusa, incompleta. Então Jesus tocou os olhos dele uma segunda vez, e só então ele passou a ver tudo com clareza. O mesmo Jesus que ressuscitou mortos com uma frase, escolheu naquele caso curar em 2 tempos. Por quê? Porque há restaurações que acontecem em fases, e a fase intermediária, aquela em que você já vê, mas ainda não vê direito, também faz parte do milagre. Que é justamente essa fase intermediária que mais confunde o coração. Quando você não via nada, ao menos a expectativa estava clara. Mas quando começa a enxergar borrado, quando uma corzinha volta, mas o resto continua cinza, aí dá um desespero diferente. Você pensa, será que vai ficar assim pela metade? E nesse ponto o inimigo da sua alma sussurra que não vale a pena continuar esperando. Mas eu te digo, aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la. Está na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Completá-la. Não deixá-la pela metade. O toque intermediário de Jesus não foi o fim, foi a promessa de que o segundo toque viria. Eu preciso que você reconfigure o que a lentidão significa. Quando alguém te trata com pressa, na maioria das vezes, é porque quer se livrar de você logo. Já o cuidado lento, atento a cada detalhe, é o cuidado de quem ama de verdade e não quer errar nem um traço. A demora de Deus na sua restauração não é descaso. É a prova de quanto ele se importa em fazer certo. Ele não está te consertando às pressas para te despachar. Está te recriando com calma porque pretende que você dure. O profeta Habacuque, no capítulo 2, versículo 3, recebeu uma palavra que parece escrita para o seu momento exato. Diz que a visão ainda se cumprirá no tempo determinado, que se ela tardar, é para esperar, porque certamente virá e não falhará. Olhe para essa expressão, tempo determinado. A sua cura não está perdida no acaso, jogada num calendário sem dono. Ela tem um tempo determinado por Deus, e Deus nunca se atrasa para um compromisso que Ele mesmo marcou. O que para você parece demora, para Ele é precisão. Cada camada que Ele aplica está secando no tempo necessário para receber a próxima sem borrar. Então respira, solta o relógio, para de medir a fidelidade de Deus pela velocidade da tua melhora. A tinta está sendo aplicada, mesmo que hoje você só veja uma demão fina e desbotada. O artista não abandonou a tela. Ele está apenas respeitando o tempo que a obra-prima exige. Mas agora, eu preciso te levar para um lugar mais delicado, porque toda essa demora, todo esse tempo escuro, não foi tempo vazio. Enquanto você achava que estava só esperando, alguma coisa estava sendo revelada dentro de você. Coisas que a luz forte da vida boa mantinha escondidas. E é hora de olhar de frente para o que a dor mostrou que a felicidade tinha escondido por tanto tempo. O que a dor revelou que a felicidade escondia. Há uma verdade sobre a luz que poucos param para pensar. A luz forte demais também cega. Quando o sol bate direto nos olhos, você não enxerga o que está bem na sua frente. E é mais ou menos isso que a felicidade intensa faz com a alma. Nos dias de cor vibrante,
Quando tudo ia bem e os aplausos vinham, havia coisas sobre você, sobre Deus e sobre as pessoas ao seu redor que ficavam ofuscadas pelo brilho. Você não conseguia vê-las, não porque elas não existissem, mas porque a luz era forte demais e te impedia de olhar para dentro. Foi preciso o tom apagado do cinza para que essas verdades, enfim, aparecessem. Repare numa coisa curiosa do céu. As estrelas estão lá durante o dia inteiro. Elas não somem quando o sol nasce. Continuam brilhando onde sempre estiveram. Mas a gente não as vê, porque a claridade do dia as encobre. É só quando a escuridão chega que aquelas luzes se revelam. Algumas das verdades mais importantes da sua vida são assim. Estrelas que só aparecem no escuro. Foi a noite cinza que te permitiu finalmente enxergá-las brilhando. E que verdades são essas? A primeira é sobre você mesmo. Na fartura você talvez achasse que era forte por mérito próprio, que dava conta de tudo. Foi no cinza que você descobriu o tamanho real da sua fragilidade, e isso, por mais que doa, é um presente. Porque uma pessoa que se acha autossuficiente nunca aprende a depender de Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso na própria carne. Ele pediu 3 vezes que Deus removesse um espinho que o atormentava, e a resposta que recebeu está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Deus lhe disse que a graça lhe bastava, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que paradoxo! O poder de Deus encontra seu melhor canal não na sua força, mas na sua fraqueza admitida. A dor te mostrou onde você é fraco, e foi exatamente ali que Deus pôde finalmente ser forte por você. A segunda verdade que o cinza revela é sobre as pessoas. Eu sei que essa dói, mas você precisa ouvir. Foi na escuridão que você descobriu quem realmente estava com você e quem só estava com a sua luz. Enquanto havia festa, a mesa estava cheia. Quando veio o cinza, muitas cadeiras se esvaziaram. E isso, por mais amargo que tenha sido, foi uma revelação misericordiosa, porque agora você sabe a quem pertencem as mãos que ficaram. O livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17, diz que em todo tempo ama o amigo, e que para a hora da angústia nasce o irmão. Existe um tipo de afeto que só se manifesta na escuridão, e você só descobriu quem era de verdade porque a noite separou os que ficam dos que apenas passam. Mas a terceira verdade é a mais profunda de todas, e é sobre Deus. Na vida fácil, é perigosamente comum confundir as bênçãos de Deus com o próprio Deus. A gente ama os presentes e esquece de amar quem dá os presentes. E então, quando os presentes são retirados, sobra uma pergunta terrível: eu amava a Deus ou eu amava o que Ele me dava? O cinza faz essa separação dolorosa. Ele tira os presentes da frente para que você finalmente veja o doador. E muita gente só descobriu que ama verdadeiramente a Deus no exato dia em que não sobrou mais nada além dele. Foi isso que Jó viveu. Aquele homem perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu tudo o que dava cor à sua existência. E no fundo daquele abismo, ele disse uma frase que só pode nascer de quem foi até o limite. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, ele declara que antes conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas que agora os seus próprios olhos o viam. Antes ele tinha religião de ouvido. Depois do cinza, ganhou encontro de olhos. A tragédia não o afastou de Deus. Ela rasgou o véu que o impedia de ver quem Deus realmente era. Jó não recuperou a visão de Deus, apesar da dor. Recuperou através dela. Então eu te pergunto, com a mão no teu ombro, o que esse teu tempo cinza já te mostrou que a tua vida colorida escondia? Talvez te mostrou que você vinha se esquecendo de si mesmo para agradar os outros. Talvez que algumas relações eram mais aparência do que substância. Talvez, e isso seria a maior das graças, que no fundo do teu coração existe uma sede de Deus que andava soterrada debaixo de tanta correria. A dor não veio só para te tirar coisas, veio também para te revelar coisas. E quem enxerga o que a dor revelou, nunca mais é a mesma pessoa que entrou no escuro. E aqui chegamos num ponto de virada.
porque até agora a gente falou do que o cinza tira e do que o cinza mostra. Mas existe algo ainda mais surpreendente. Deus não usa a tua dor apenas como lição. Ele usa a tua dor como matéria-prima. Aquelas lágrimas que você achou que estavam sendo desperdiçadas no escuro, Ele estava recolhendo, uma a uma, para um propósito que vai te emocionar. Prepare o coração, porque a paleta com que Deus vai te repintar é feita de um material que você nunca imaginou. A paleta de Deus é feita das suas próprias lágrimas. Eu quero começar desfazendo uma ideia que rouba o sentido de muito sofrimento. É a ideia de que as suas lágrimas foram desperdício, que todas aquelas noites de choro não serviram para nada, que foram apenas dor pura, perdida, jogada fora no escuro do travesseiro. Eu vim te dizer, com toda a autoridade da palavra, que Deus não desperdiça lágrima nenhuma. Nenhuma. O que para você parecia água perdida escorrendo sem destino pelo rosto, para Deus era pigmento sendo recolhido, porque a paleta com que Ele repinta uma vida cinza não é feita de tinta comprada pronta. É feita do que você chorou. Há um versículo que sempre me deixa sem fôlego de tão terno. No Salmo 56, versículo 8, Davi pede a Deus que recolha as suas lágrimas no odre, perguntando se elas não estão registradas no livro dele. Pare e contemple essa imagem. Um odre era um recipiente precioso, usado para guardar o que tinha valor, como o vinho e o azeite. Davi está dizendo que Deus guarda cada lágrima sua num frasco precioso. O Deus do universo se abaixa, recolhe a tua lágrima antes que ela toque o chão e a guarda como tesouro. Aquilo que o mundo considera sinal de fraqueza, o céu considera digno de ser colecionado. Mas por que Deus guardaria lágrimas? É aqui que a coisa se torna gloriosa. Deus guarda porque Ele transforma. Ele não recolhe a tua dor para arquivá-la num museu de tristezas. Recolhe para devolver convertida em outra coisa. O Salmo 126, versículos 5 e 6, anuncia essa troca divina. Diz que os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria, e que aquele que sai chorando, levando a semente para lançar, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Entenda a economia do reino. A lágrima é semente. O que você plantou chorando, você vai colher cantando. A dor não é o fim do ciclo, é o começo dele. Você está semeando agora no escuro, com o rosto molhado, uma colheita de cor que ainda nem consegue imaginar. Pense em como funciona um vitral de igreja antiga. De fora, durante a noite, o vitral parece escuro, sem graça, apenas pedaços de vidro presos por tiras de chumbo. Mas quando a luz atravessa, do lado de dentro, aquelas mesmas peças explodem em cores que tiram o fôlego. E o que faz o vitral ser bonito não é só o vidro, são também as linhas escuras de chumbo que separam cada cor, dando contorno, dando profundidade. Sem aquelas linhas escuras, as cores se misturariam num borrão sem sentido. As suas dores são as linhas de chumbo do vitral que Deus está montando com a tua vida. Parecem só escuridão, mas é sobre elas que a luz vai brilhar e revelar um desenho que nenhuma vida fácil jamais produziria. E há algo ainda mais profundo aqui, algo que toca o próprio coração da nossa fé. O nosso Deus não é um Deus distante que olha a dor humana de longe e manda recados. Ele desceu e chorou. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, no menor e mais poderoso versículo de toda a Escritura, apenas 2 palavras: Jesus chorou. Ele chorou diante do túmulo de um amigo, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo minutos depois. Por que chorar se ele já sabia o final feliz? Porque Deus não despreza a dor do caminho só porque conhece o destino. Ele honra o teu choro chorando junto. As tuas lágrimas têm valor porque o próprio Deus conhece o sabor delas por dentro. Então, a próxima vez que vier o choro, e ele vai vir, eu quero que você o veja de um jeito diferente. Não como sinal de que Deus te abandonou, mas como pigmento sendo entregue nas mãos do artista. Cada lágrima que cai é uma cor a mais na paleta dele. A tristeza que parece te esvaziar está, na verdade, abastecendo o material com o qual ele pretende te repintar. As cores mais belas de uma pessoa quase sempre foram diluídas em água salgada.
Maria Madalena chorava no jardim de madrugada, diante do túmulo que julgava vazio por roubo. Ela estava na escuridão mais completa da sua alma, achando que tinham levado até o corpo daquele que ela amava. E foi exatamente naquele estado, com o rosto banhado de lágrimas, que ela se tornou a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado. Está no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 15 e 16. Ele a chamou pelo nome Maria, e naquele instante a noite dela virou manhã. Repare onde ela estava quando a maior alegria da história chegou. Estava chorando. As lágrimas dela não foram obstáculo para o encontro. Foram a véspera dele. Talvez você esteja chorando no teu próprio jardim agora, achando que perdeu tudo, achando que levaram até a tua esperança. Mas e se, assim como Maria, você estiver a um chamado de distância, de ouvir o teu nome ser pronunciado por quem nunca te deixou? As lágrimas que você está derramando podem ser a última cor que faltava na paleta antes do primeiro traço da restauração. E é sobre esse primeiro traço que precisamos falar agora, porque quando Deus enfim começa a repintar, há sempre uma cor que volta antes de todas as outras, e quase ninguém a reconhece, porque esperam algo grandioso e barulhento, quando na verdade a primeira cor chega no mais profundo silêncio. O primeiro tom que sempre volta primeiro. Existe um erro de expectativa que faz muita gente perder o momento exato em que Deus começa a curar. A pessoa fica esperando que a restauração chegue como um fogo de artifício. Espera acordar um dia transbordando de alegria, espera sentir uma euforia avassaladora, espera que tudo volte a ser colorido de uma vez, com trilha sonora e luzes. E porque fica esperando esse espetáculo, ela ignora o sinal verdadeiro quando ele chega. Porque o primeiro tom que Deus devolve não é a euforia, não é a empolgação barulhenta. O primeiro tom que sempre volta primeiro é a paz. Uma paz quieta, discreta, quase tímida, que se instala sem avisar e que você corre o risco de não perceber se estiver olhando para o lado errado. Eu preciso que você entenda a diferença entre alegria e paz, porque confundir as duas pode te fazer desprezar um milagre. A alegria geralmente depende de circunstâncias. Você fica alegre quando algo bom acontece, mas a paz é diferente. A paz pode existir mesmo quando a circunstância ainda não mudou. Ela vem antes da solução, como a calmaria que se assenta sobre as águas antes mesmo de o céu clarear por completo. Por isso, ela é o primeiro traço de cor, porque ela consegue aparecer enquanto a paisagem ainda está cinza. Jesus prometeu exatamente esse tom como o primeiro presente da restauração. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, ele disse que deixava a sua paz, que dava a sua paz, e fez questão de esclarecer que não a dava como o mundo a dá. Repare na distinção. A paz do mundo depende de ausência de problemas. A paz de Cristo aparece no meio dos problemas. É uma paz que não tem lógica, que não se explica pelas circunstâncias, que muitas vezes chega quando racionalmente você ainda teria todos os motivos para estar em pânico. O apóstolo Paulo a chamou na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, de paz que excede todo o entendimento. Excede o entendimento porque não cabe na conta da razão. Você não consegue explicar por que está em paz. E é justamente essa inexplicabilidade que prova que ela veio de Deus e não de você. Como reconhecer esse primeiro tom voltando? Eu vou te dar sinais concretos para que você não o deixe passar. É aquela noite em que, pela primeira vez em muito tempo, você dorme sem o peso esmagando o peito, mesmo sem nada ter mudado por fora. É aquela manhã em que você acorda e, antes de lembrar de todos os problemas, existe um intervalo de alguns segundos de quietude. É aquele momento em que uma preocupação que costumava te derrubar passa por você e, surpreendentemente, não te derruba como antes. São sinais pequenos. Tão pequenos que o coração ansioso, esperando algo espetacular, quase sempre os ignora. Mas é assim que a cor começa. Não com um trovão, com uma brisa. E isso me leva a uma das cenas mais instrutivas de toda a Escritura. O profeta Elias esperava encontrar Deus em algo grandioso. E veio um vento forte que despedaçava montanhas, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto,
mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E então, está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Depois de todo aquele estrondo, veio uma voz mansa e delicada, um sopro suave e silencioso. E era ali, no sussurro, que Deus estava. Elias procurava Deus no espetáculo, e Deus se revelou no sussurro. Não cometa o mesmo engano. Não fique tão fixado, esperando o grande milagre barulhento, a ponto de perder o sussurro de paz que já está se instalando dentro de você. A forma como você responde a esse primeiro tom determina se as outras cores virão com facilidade ou com resistência. Quando a paz começar a se assentar, não a despreze por achar que é pouco. Não diga para si mesmo que isso não basta, que você queria sentir mais. Acolha, agradeça, porque é assim que Deus testa se você vai valorizar o pequeno antes de Ele confiar a você o grande. Quem despreza o primeiro traço, atrasa a obra inteira. Mas quem recebe a paz com gratidão, mesmo sendo só um fio fino de cor sobre tanto cinza, abre espaço para que o pincel continue. O profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, faz uma pergunta que parece feita sob medida para este momento. Ele pergunta quem despreza o dia das pequenas coisas. É uma repreensão amorosa contra a tentação de menosprezar os começos modestos. Não despreze o dia em que a primeira corzinha volta, tímida, fácil de ignorar. Porque toda grande restauração de Deus começou pequena. A semente é menor que a árvore. A brasa vem antes da fogueira, e a paz vem antes da alegria plena. Agora, eu sei que existe um espaço difícil entre receber esse primeiro fio de paz e ver a vida realmente colorida de novo. Existe uma fase intermediária em que você já sente alguma coisa mudando, mas os olhos ainda não confirmam, a vida ainda parece escura, e a dúvida ainda aperta. É a fase mais delicada de toda a jornada, aquela em que muita gente desiste justamente porque está quase chegando. E é exatamente sobre como atravessar o tempo em que você ainda não vê cor, mas já consegue sentir o pincel encostando, que precisamos conversar agora. Quando você ainda não vê cor, mas já consegue sentir a mudança. Existe uma fase na restauração que é mais perigosa que o próprio fundo do poço. Pode parecer estranho ouvir isso, mas é verdade. No fundo do poço, pelo menos, a expectativa é clara. Você sabe que está mal e não espera outra coisa. Mas existe um lugar mais traiçoeiro, que é o meio do caminho. É aquele ponto em que alguma coisa já começou a mudar dentro de você. Você já sentiu a paz encostar, já teve vislumbres de que algo está se movendo. Mas quando olha para a sua vida, a paisagem ainda parece cinza. Você sente o pincel tocando a tela, mas ainda não vê a cor aparecer. E é nesse exato intervalo que a maioria das pessoas desiste. Não no início, quando a dor era aguda e mobilizava. No meio, quando o cansaço da espera pesa mais que a dor original. Por que esse meio é tão difícil? Porque ele exige o tipo mais puro de fé que existe, a fé que acredita antes de ver o resultado. No começo da jornada, você tinha a dor para te empurrar. No fim, você terá a cor para te alegrar. Mas no meio, você tem apenas a palavra de Deus dizendo que a obra está em andamento e a sua decisão diária de confiar mesmo sem provas visíveis. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, define a fé exatamente assim, como a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. É disso que você precisa agora, não de ver para crer, mas de crer enquanto ainda não vê. Eu quero te lembrar de como uma fotografia revelada funcionava nas câmeras antigas, antes do digital. O fotógrafo entrava num quarto escuro, mergulhava o papel num líquido revelador e por um tempo aquele papel continuava em branco. Para quem não conhecesse o processo, parecia que nada estava acontecendo, que a foto tinha falhado. Mas debaixo daquele líquido, na escuridão necessária, a imagem já estava se formando, traço por traço, ainda invisível aos olhos. Se naquele momento a pessoa acendesse a luz e tirasse o papel cedo demais, ela destruiria a imagem que estava prestes a aparecer.
A tua vida agora pode estar exatamente nesse quarto escuro. A imagem já está sendo revelada. Não acenda a luz cedo demais por impaciência. Pense no que aconteceu no sábado, naquele dia entre a cruz e a ressurreição. Na sexta-feira, Jesus morreu e foi escuridão total para os discípulos. No domingo, ele ressuscitou e foi explosão de vida. Mas existe um dia no meio do qual quase ninguém fala: o sábado. Aquele sábado foi o dia mais cinza da história. A promessa parecia morta e enterrada. O milagre ainda não tinha acontecido. E os discípulos estavam trancados, sem entender, sem ver saída. Eles estavam no meio, entre a dor de sexta e a alegria de domingo, sem saber que a vitória estava a poucas horas de distância. Se você está vivendo o teu sábado agora, esse dia em que a antiga dor já passou, mas a nova alegria ainda não chegou, eu te peço, não confunda o silêncio do sábado com derrota. O domingo já estava marcado mesmo quando o sábado parecia eterno. E como saber que o pincel realmente está encostando, mesmo que os olhos ainda não confirmem? Há sinais que não dependem da paisagem externa. Você começa a desejar coisas boas de novo, mesmo que ainda não as tenha. Volta a sentir uma pontinha de esperança, onde antes só havia indiferença. Percebe que consegue orar com um pouco mais de verdade. Estes são os movimentos do pincel sob a tinta. São sinais de que a vida está voltando por baixo antes de transparecer por cima. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 19, traz a voz de Deus dizendo: Eis que faço uma coisa nova, que já está aparecendo, e perguntando se você não a percebe. Já está aparecendo. Ainda não apareceu por completo, mas já está nascendo. Deus chama a tua atenção justamente para os primeiros sinais que a pressa faz a gente ignorar. Eu sei o que a tua mente faz nesse intervalo. Ela tenta te convencer de que dessa vez não vai dar certo, que a melhora que você sentiu foi ilusão, que você vai voltar para o cinza de antes. A dúvida é mais barulhenta justamente quando a vitória está mais perto, porque é a última tentativa de te fazer largar bem antes da linha de chegada. Não acredite nesse barulho. A escuridão sempre grita mais alto pouco antes do amanhecer. A hora mais fria da noite é exatamente a que antecede o nascer do sol. Se a dúvida está intensa agora, isso pode não ser sinal de que você está afundando, mas sinal de que está prestes a emergir. Então, a tua missão neste meio do caminho é uma só: permanecer. Não fazer nada espetacular, não forçar a cor a aparecer antes do tempo, apenas permanecer sob o pincel do artista, confiando no toque que você sente mesmo sem ver o resultado. Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecer é o verbo do meio do caminho. Quem permanece atravessa. Quem permanece vê a imagem se revelar. Quem permanece chega ao domingo. E quando esse domingo finalmente chegar, quando as cores enfim transbordarem na tua vida de novo, você vai descobrir algo que talvez te assuste no primeiro instante, mas que é uma das maiores graças de toda essa jornada. As cores novas não vão ser iguais às antigas. A vida não vai simplesmente voltar a ser o que era antes do cinza. E é exatamente sobre essa diferença, e sobre por que ela é uma bênção e não uma perda, que precisamos conversar agora. As cores novas não serão iguais às antigas, e isso é graça. Eu preciso te preparar para uma descoberta que costuma vir acompanhada de um susto. Quando a restauração finalmente acontece, quando as cores enfim voltam a transbordar na tua vida, você vai perceber que elas não são as mesmas cores de antes. A vida não vai simplesmente retroceder ao ponto em que estava antes do cinza chegar. E no primeiro instante, isso pode até parecer uma decepção. Uma parte de você queria exatamente isso. Queria a vida de volta como era. A antiga alegria, o antigo cenário, a antiga sensação. Mas eu vim te dizer que o fato de Deus não devolver a paleta antiga não é uma falha na restauração. É o ponto mais alto dela. Pense no porquê de você querer as cores antigas de volta. No fundo é porque elas eram familiares, conhecidas, confortáveis. Mas foram aquelas mesmas cores antigas que desbotaram, lembra? Foi aquela mesma vida que em algum ponto ficou cinza.
Se Deus simplesmente te devolvesse exatamente o que era antes, Ele estaria te devolvendo também a estrutura que não resistiu, a fragilidade que ruiu, as tintas que não tinham raiz. Que misericórdia seria essa? Te recolocar precisamente no lugar de onde você caiu. Deus ama você demais para apenas restaurar o antigo. Ele prefere criar o novo. E o novo de Deus é sempre superior ao velho que você lamenta. Há uma promessa impressionante no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 25, onde Deus diz que restituirá os anos que o gafanhoto comeu. Restituir os anos. Não apenas devolver o que foi perdido, mas restituir o próprio tempo, de uma forma que a colheita futura compensa com sobra a destruição passada. Deus não faz reparos remendados. Ele faz restituições que superam. Quando Ele devolve com juros que a matemática humana não calcula. As cores novas carregam uma profundidade que as antigas jamais tiveram, porque foram temperadas exatamente por aquilo que você atravessou. Eu quero te mostrar uma arte japonesa antiga, que ensina isso melhor que 1000 sermões. Quando um vaso de cerâmica precioso se quebrava, em vez de jogá-lo fora ou colar os cacos disfarçando as rachaduras, os artesãos faziam algo surpreendente. Eles juntavam os pedaços usando ouro derretido nas junções. O resultado era um vaso onde as cicatrizes não eram escondidas, eram realçadas, transformadas em veios dourados que percorriam toda a peça. E aqui está o ponto que precisa entrar no teu coração. Aquele vaso restaurado se tornava mais valioso e mais belo do que era antes de quebrar. As rachaduras preenchidas de ouro contavam uma história que um vaso perfeito jamais poderia contar. É assim que Deus te restaura. Ele não esconde por onde você quebrou. Ele preenche as tuas rachaduras de ouro e te torna mais belo justamente nos lugares onde esteve mais quebrado. Olhe para o próprio Cristo ressuscitado. Quando Ele voltou da morte, glorioso, vitorioso, com um corpo transformado, Ele ainda carregava as marcas dos cravos nas mãos e a marca da lança no lado. Está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27, quando Ele convida Tomé a tocar as suas feridas. Repare nisso com atenção. O corpo ressuscitado, perfeito, glorificado, poderia ter apagado completamente toda a cicatriz, e, no entanto, Ele manteve as marcas. Por quê? Porque as feridas dele já não eram sinal de derrota, tinham se tornado sinal de vitória. As cicatrizes não foram apagadas, foram glorificadas. E é isso que Deus faz com as tuas. Ele não promete uma restauração que finge que você nunca sofreu. Ele promete uma restauração que transforma as tuas feridas em marcas de triunfo. Então pare de pedir a vida antiga de volta. Aquela vida cumpriu o papel dela e desbotou. O que Deus tem reservado é maior. Você vai amar de um jeito mais verdadeiro, porque agora sabe o valor real das pessoas que ficam. Vai se alegrar de um jeito mais profundo, porque conhece o sabor da tristeza, e isso torna a alegria mais consciente. Vai ter uma fé mais sólida, porque ela já não se apoia em ouvir falar de Deus. Mas no encontro que você teve com Ele no escuro, as cores novas são assim, mais profundas, mais resistentes, mais suas, porque foram pintadas não sobre a tela fácil de quem nunca sofreu, mas sobre a tela curtida de quem atravessou e permaneceu. O livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, traz uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura, quando aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. Não conserto as velhas, faço novas. Existe uma diferença abissal entre consertar e renovar. Consertar é tentar fazer o velho voltar a funcionar. Renovar é criar algo que nunca existiu antes. Deus não está no ramo de consertos, está no ramo de novas criações. E você, que atravessou o cinza, é uma dessas novas criações sendo revelada, com cores que a tua versão antiga nunca teria conhecido. Talvez você ainda sinta uma saudade legítima do que se foi, e está tudo bem sentir. Mas eu te peço que troque essa saudade por expectativa, porque o que vem não é uma cópia desbotada do passado. É uma obra original, mais rica, assinada por um artista que nunca repete a mesma pintura. E quando você finalmente enxergar a tela inteira,
vai entender que cada tom de cinza que atravessou era necessário para que essas novas cores tivessem esse contraste, essa força, essa beleza. E é justamente sobre a tela inteira que precisamos falar agora, ao encerrar essa caminhada. Porque tudo o que conversamos até aqui, cada perda, cada lágrima, cada demão, cada cor restaurada, faz parte de algo muito maior do que você consegue ver de perto. Existe um quadro completo sendo pintado com a tua vida inteira. E é hora de dar um passo atrás e contemplar a obra do ponto de vista de quem a está pintando desde o princípio. O quadro que Deus está pintando com a sua vida inteira. Existe um motivo pelo qual uma grande obra de arte nunca é compreendida com o nariz colado na tela. Se você chega perto demais de uma pintura genial, você não vê uma obra-prima. Vê manchas, vê pinceladas que parecem sem sentido, borrões de cores que não combinam, áreas escuras que parecem erros. É só quando você dá alguns passos para trás que aquelas manchas aparentemente caóticas se revelam como o que sempre foram, partes essenciais de uma composição grandiosa. O problema nunca foi a obra. O problema era a distância. E é exatamente isso que acontece com a tua vida. Você está com o rosto colado na tela do agora, vendo manchas de cinza, pinceladas que não fazem sentido. Mas Deus está pintando de uma distância que enxerga o quadro completo. Aquele tempo cinza que você atravessou não foi um borrão jogado fora da composição. Era a sombra que dá profundidade ao quadro. Nenhuma pintura de verdade é feita só de cores claras. As partes escuras é que criam o relevo, o contraste que faz as cores claras brilharem. Um artista que só usasse tons claros produziria uma imagem chapada, sem alma. As sombras na tua vida não são prova de que o quadro deu errado. São prova de que ele tem profundidade. Daqui a um tempo, quando você olhar para trás com a distância que só o tempo concede, vai entender que aqueles dias cinzas eram exatamente as sombras necessárias para destacar as luzes que vieram depois. O apóstolo Paulo escreveu uma das frases mais ousadas de toda a Escritura, e a escreveu de dentro de uma vida marcada por naufrágios, prisões e perseguições. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repare na palavra todas, não algumas coisas, não apenas as boas, todas. As perdas cooperam, as lágrimas cooperam, o cinza coopera. Nada na tua história é matéria descartada. Tudo é tinta na mão do artista. E cada elemento, por mais escuro que pareça isolado, está cooperando para uma composição que termina em bem. Você não consegue ver a cooperação porque está vendo as pinceladas uma a uma. Deus vê o quadro inteiro, e no quadro inteiro tudo se encaixa. Eu quero que você entenda o tamanho do compromisso de Deus com a obra que Ele começou em você. Um artista pode abandonar uma tela no meio, pode se frustrar, perder o interesse, jogar o pincel e desistir. Mas Deus não funciona assim. O Salmo 138, versículo 8, traz uma certeza que deveria sustentar você nos teus piores dias. Diz que o Senhor aperfeiçoará aquilo que diz respeito a você e pede que Ele não abandone as obras das suas mãos. O Deus que te começou não é um Deus que larga telas pela metade. Ele é fiel à obra que iniciou. E se Ele começou a te pintar, tem o compromisso de te terminar. A tua vida não é um esboço abandonado. É uma obra em andamento nas mãos de quem nunca desistiu de uma única tela que começou. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, escravizado no Egito, acusado injustamente, esquecido na prisão por anos. Cada um desses capítulos isolado parecia uma mancha de tinta jogada fora, um pedaço de vida desperdiçado em sofrimento sem sentido. Mas quando o quadro completo se revelou e José se tornou governador do Egito, há tempo de salvar nações inteiras da fome, inclusive a própria família que o havia traído. Ele olhou para trás e enxergou a composição. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, quando ele diz aos irmãos que o que eles tinham planejado para o mal, Deus tinha transformado em bem, para salvar muitas vidas. José só conseguiu dizer isso porque deu o passo atrás e viu o quadro inteiro. Cada mancha escura da história dele.
Era, na verdade, um traço necessário do plano de salvação. E aqui eu preciso te entregar a verdade mais libertadora de toda essa caminhada. Você não precisa entender o quadro inteiro agora para confiar no artista. Essa é a essência da fé. Não é enxergar a obra completa. É confiar em quem segura o pincel mesmo enquanto você só vê manchas. A criança não exige entender a planta da casa para confiar no pai que a está construindo. Ela apenas confia e brinca em paz no meio da obra, sabendo que quem comanda tudo sabe o que está fazendo. Deus te convida a essa mesma confiança de filho, não a entender tudo, mas a confiar em quem entende. Então eu chego ao chamado final, e eu quero que você o receba não como o encerramento de um vídeo, mas como uma mão estendida na tua direção. Se a tua vida ficou cinza, eu te garanto, pela palavra que não falha, que o artista não largou o pincel. Ele viu o teu cinza antes de todos. Esteve presente no escuro quando você jurava que estava sozinho. Removeu o que era falso por amor, não por castigo. Está pintando em camadas, com a paciência de quem não quer te danificar com pressa. Recolheu cada lágrima como pigmento precioso. Já começou a devolver a paz como primeira cor. E mesmo que hoje você ainda não veja, o pincel já está encostado na tela. A tua parte é uma só. Permaneça na tela. Não se arranque das mãos do artista por impaciência ou por desespero. Confie no toque que você sente mesmo sem ver o resultado. Porque o mesmo Deus que, no princípio de tudo, olhou para um mundo sem forma, vazio e mergulhado em trevas, e disse: haja luz, está dizendo essa mesma palavra sobre a tua vida cinza neste exato momento. Está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 3 e 4. Ele disse: haja luz. E a luz veio, e ele viu que a luz era boa. O Deus que separou a luz das trevas no primeiro dia da criação é o mesmo que está separando a luz das tuas trevas hoje. E quando ele termina uma obra, ele a contempla e declara que é boa. Você é a obra que ele está prestes a contemplar e chamar de boa. Confie no artista. As cores estão voltando. E o quadro que ele está pintando com a tua vida inteira vai ser mais belo do que qualquer coisa que o cinza tentou te fazer esquecer.